Olá, graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre. Vamos lá, tenha fé, pois Deus é bueno em todo tempo e em todo tempo Deus é bueno. Feliz domingo, bendiciones hermanos, que a graça do Senhor Jesucristo pueda rebosar em seu coração. Descansa em Deus, descansa em Cristo. Em vez de seu problema é que você permite que as situações, adversidades, tribulações, tempestades da vida te agobiam a tu coração. E anda você desesperado, desesperada, para cá, para allá, e nervioso, e gritando, e se enojando com todo mundo, peleia com tu marido, peleia com tua esposa, com tus filhos, até o perro, pobrecito é perro, todo mundo peleando com o perro. E resulta em quê? Em nada. Os problemas seguem aí, as dificuldades econômicas seguem, os problemas de pareja seguem, os problemas com os filhos seguem, os problemas do mundo seguem, a economia, a violência, tudo sigue igual. E você sofre mais e mais e mais. Porque quando estamos desesperados, não logramos entender as coisas e não pensamos bem e terminamos tomando decisões equivocadas e falando coisas. Então, nossa situação se vai empeorando mais e mais, porque nós não estamos bem. Meu irmão, pode ser que todo ao redor suyo esté decomposto e situações, pero você não. Você tem que estar firme em la roca eterna que é Cristo Jesus. Aleluia. Aplauda a Deus aí, diga: estou firme em la roca que é Cristo, estou firme em las promessas de Deus, estou firme e confiada que o Senhor me ampara, me fortalece, é meu ajudador. E a seu tempo Ele te visitará. Se acorda de Job? O homem foi provado, perdeu todo, se morreram seus filhos, se queimaram suas haciendas e seu corpo foi coberto de llagas que se rascava com pedras. Esse homem tinha todas as razões para maldecir a Deus. Tanto é que sua esposa levantou as coisas e disse: me vou, me marcho de aqui. E tu, Job, maldice a este Deus que tu crees e pida que te mate. Oh, mira nomás, que mulher louca é essa aí. Cuidado com essas mulheres, cuidado com esses maridos assim loucos. Mira, e lo abandonou. Pero Job disse: não. Sabe o que dijo Job? Eu sei que meu Redentor, Ele vive, e um dia Ele me visitará. Ou seja, no coração de Job, por demais que tudo estivera mal, ele creia que um Deus poderoso lo iba a redimir. Redimir significa levantar, recuperar, salvar. E de hecho, a Bíblia diz que Deus foi compassivo e visitou a Job. Ele foi curado, sanado, recobrou todo o que ele havia perdido em doble. Tuvo doble de haciendas, doble de siervos, doble de empregados, doble de hijos, de família. Mira como Deus é bueno. Mas por que Deus hizo isso? Porque Job confiava. Deus não pode fazer as coisas na vida de vocês se você não confia nele. E não basta dizer assim: não, Deusito lindo. Primeiramente Deus, como decimos nós outros na raça, verdade? É dizer, primeiramente Deus é fácil. Quero ver você poner Deus de veras em primeiro lugar
com tus hechos, tus atitudes. Eu invito você agora a orar. Vamos entrar na presença de Deus em oração. Se tu tienes el aceite de la santa unción, úngete no alto de sua cabeça, nas mãos, nos pés. E depois, se você quer, toma em tus manos também uma botella de água. Eu vou consagrar as águas e também os diezmos. Aqui está meus diezmos para o ministério das células. E você que é fiel na obra de Deus, neste ministério ou na igreja onde você visita, congrega, você pode orar comigo agora. Vamos orar. Cerra teus sorrisos. Padre querido, Deus querido e amado, delante de tu presença santa, estamos reunidos, congregados em tu nome. Glorifica-me, Deus, a tu nome. Exaltado sea, glorificado sea el nombre santo de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Aleluya. Alguien aplauda y diga: Jesús es mi Redentor, que me redime, que me salva, que me ajuda. Meu irmão, recibe a ajuda de Deus nesta manhã. Oh Padre querido, eu sei que tu mano não está cortado, tu braço não está cortado, que não pueda estender-se para ajudar a los necessitados, Senhor, os aflitos, os amargurados, a los sobrecargados. Deus, delante de ti, presento a los pés de la cruz a todos meus irmãos que nos acompanham neste serviço de domingo, de alabança, de adoração, de palavra. Ah, Senhor, manifesta tu poder aqui agora sobre a vida de todos, sanando, liberando, transformando em nome de Cristo Jesus. Irmão, irmã, eu ministro sobre tu vida a sanidade. Recebe sanidade em tu corpo, em tua alma, em tu espírito, que Deus te livre a hora das dolências. Talvez você está sofrendo com dolores no corpo, infecções, inflamações. Te apareceu aí em diagnóstico médico que há tumor, que há uma massa e que estão preocupados que pode ser câncer, algo assim. Não, em nome de Jesus não será, porque Cristo te sana. Porque por as llagas de Ele fomos curados. Eu venho em nome de Cristo, ministrando sanidade. Que seja sanado tu hogar, o seno de tu família seja sanado. Muitas famílias estão enfermas, destruídas por pleitos, peleias, envidias, gente maldosas. Tem na família gentes endemoniadas que estão aí nomás no meio da família para hacer danos, maldade. Em nome de Jesus, expulsa esses demônios. Expulsa em nome de Jesus. Eu ministro liberação, que todo laço do maligno seja cortado. Todas as tramas, todas as trampas, todo que Satanás ha preparado contra você não prosperará. Nenhuma arma forjada prosperará contra a igreja de Cristo. Desastre, Deus. Corta agora, sai cortando, meu Padre, todo o mal. Corta e arranca a raiz para que não vuelva a nascer outra vez. Aleluia. Alguém disse aleluia?
Alguém pode glorificar a Deus aplaudindo ao Senhor? Meu irmão, Deus te abre as portas agora de trabalho, de soluções, de sanação. Deus te abre portas de caminhos que estão cerrados. Ele tem a chave que abre, ninguém nos cerra. Ele abre as portas de todas as bendições para tu vida. E que sejam cerradas as portas malas, porque ele cerra, ninguém abre. Que se cerra a porta de Satanás que está aí, abrindo para querer destruir-te e levar-te para o inferno. Cerra esta porta, Senhor. Rescata el perdido, trai el hijo, la hija para trás. Bebe el agua agora, que esta água sirva de refrigério para tu pueblo, Senhor. Cura, sanidade e refrigério em el alma. Glórias a Deus. Padre, também apresentamos aqui com os irmãos da célula de Sacramento, de Dallas, de Boston, de Brasil, que o Senhor venha sostener, manter, prosperar as manos que oferecem. As manos que dão são a mesma mano que recebem. Se abrimos nossas manos para dar, nossas manos estarão abertas para receber. Mas se nossas manos estão cerradas para dar, não poderemos receber, porque a mão está cerrada. Só se recebemos de mãos abertas. Prospera a tua igreja. Prospera a célula de Sacramento. Minha irmã Adriana Cruz, que está aí à frente com meus irmãos. Que o Senhor bendiga, que o Senhor prepare nosso propósito, em nome de Cristo. Amém, irmãos? Vamos alabar a Deus antes de trazer a palavra, recordando aos irmãos aí do Sacramento que estarei aí um mês inteiro, aí para o mês de setembro, estaremos um mês aí com a célula, visitando as igrejas, visitando a Igreja Assembleia de Deus, em nome de Jesus. Preparem o coração. Domingo que vem, Santa Cena. Prepare o pão e o jugo de uva. Estaremos ministrando a cena do Senhor, comunhão com Jesus. Canta bonito. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Põe-te de pé, adore ao Senhor. Deus manda lluvia. Aleluia, Senhor. Derrama de tu Espírito. Descende hoy tu fuego. Sana mis heridas. Restaura-me, Senhor. Cerra tus olhos. Sinta a presença de Deus. Manda lluvia. Manda lluvia, mi Senhor. Derrama de tu Espírito. Sim, Senhor. Desciende hoy tu fuego. Sana mis heridas. Restaura-me, Senhor. Restaura minha vida, Pai. Restaura nosso coração. Manda a lluvia, el rocío de tu Espírito, el rocío de tu amor. Sim, Senhor, llenando las vidas de tu pueblo, mi Senhor, de tu pueblo, Senhor. Manda lluvia, Senhor, manda lluvia. Manda lluvia. Rocío de tu amor. Rocío de tu amor.
visita hoy mi vida. Visita hoy mi vida. Cambia-me, Senhor. Cambia-me, Senhor. Levanta tus mãos, agradece a Deus pela presença dEle, o Espírito de Deus, que está aqui neste meio, que está em sua casa, aonde queira que você se encontre, se age nesta manhã. O poder de Deus te alcança, a presença de Deus te salva, o Espírito de Deus te restaura, te bendice. Restaura-me, Senhor. Oh, glórias! Que maravilhas, minha irmã! A presença de Deus aqui neste lugar, a unção do Espírito Santo, há poder sobre sua vida. Receba a hora da vitória, receba a hora da bendição, em nome de Cristo. Sana mis heridas, restaura-me, Senhor. Agora levanta a voz e canta forte. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Aleluya, Señor. Llamando las vidas. Aleluia, meu Senhor. Aplauda a Cristo, meu irmão. Jesus, Ele é tu Senhor. Ele te ajuda, Ele te fortalece, Ele te bendice tua vida nesta manhã. Que maravilha estar na presença de Deus, verdade? Meu irmão, a misericórdia de Deus é mais. Eu escrevi aqui: nossos pecados são muitos, mas a misericórdia de Deus é maior. Meus pecados, tus pecados são muitos, e como são, verdade? Mas as misericórdias de Deus é maior, são mais fortes, poderosas. Livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 19. Miqueias foi um profeta do Antigo Testamento que cumpriu uma missão de trazer a profecia, a revelação ao povo de Deus, porque os israelitas estavam crescidos, porque estavam prosperando, e se olvidaram de Deus e caíram em trampas de pecado. Então o profeta dizendo: mira, cuidado, porque vai vir o cobro. Eu sempre digo, meu irmão, você pode fazer o que você queira com sua vida, ir para onde você queira, falar o que você queira, pero há uma conta que pagar depois. Alguém tem que pagar por os platillos rotos, verdade? Então, quem rompeu os platillos tem que pagar. Então, cada um recebe o pago de seu pecado, que é a condenação da morte. E a única maneira de escaparmos da prisão eterna que o pecado traz é de buscarmos de Deus o perdão, a misericórdia e a graça que estão na sangue preciosa de Cristo, que foi derramado por nós outros. Miqueias, capítulo 7, 19. Volverás a ter compaixão de nós outros, ó Deus. Pisarás nossos pecados e arrojarás todas nossas iniquidades a lo mais profundo del mar. Então, o profeta Miqueias, que foi um profeta enviado por Deus para entregar esse mensagem a Israel acerca do juízo de Deus a causa da rebeldia do povo. É como hoje eu estou aqui predicando
profecia de Deus, que se você não aceita Cristo, você vai sofrer o preço de sua rebeldia. O propósito do livro de Miqueias é demonstrar a verdadeira fé e o resultado desta fé, que traz justiça social e santidade prática. A frase arrojar ou lançar todos os nossos pecados e las mais profundidades do mar chega ao final do livro de Miqueias, da mensagem de Miqueias, enfocando o amor compassivo e fiel de Deus. Porque apesar de sua constante rebelião do povo, Deus não se dá por vencido com eles. Ele tampouco se dá por vencido por nós outros. Meu irmão, talvez você tenha um familiar suyo, irmão, que estão bem rebeldes, desviados de Deus, não querem, não se dê por vencido por eles, porque Deus não se dá por vencido. Deus jamais desiste de nós outros. Aleluia. Esta rica verdade bíblica nos dá ânimo a continuar reconhecendo e confessando nossos pecados. Você tem que reconhecer os erros, confessá-los a Cristo para receber o perdão e a misericórdia. Deus nunca se dará por vencido por nós outros, com nós outros. Su amor é interminável. Que é uma coisa interminável, é infinita, não tem fim. As misericórdias do Senhor duram para sempre. O profeta disse que por causa das misericórdias de Deus, que se renovam todos os dias, é que nós não somos destruídos. Por lo que hacemos era para que nossa vida fosse destruída dia tras dia. Mas a misericórdia de Deus nos ha alcançado. Amém? Que merecemos nós outros? Que merece eu? Que merece você? Com tudo o que hacemos, para compreender verdadeiramente a altura e a profundidade da misericórdia de Deus, devemos passar um tempo meditando sobre o que mereceríamos nós outros com nossos pecados contra Deus. Devemos contar com a profundidade de nossa depravação se queremos compreender a gloriosa misericórdia de Deus. Você não pode compreender, por exemplo, que isso Jesus por você na cruz. Você não pode reconhecer o que significa a morte de Cristo, a sangue de Ele, que foi derramada para salvar, se você não reconhece o malo que foi você. Como Deus pode ser bueno com você se você não reconhece que é malo? Por isso que a gente não consegue as coisas de Deus, porque eles se consideram buenos. Não, eu sou bueno, eu sou muito honesto, eu sou muito não sei o que, porque eu mereço o melhor, porque eu. Então, se Deus não vindo por você, porque Jesus disse, eu não he venido para os sanos, senão a los enfermos. Quem é sano não necessita de doutor, pero o enfermo necessita. Então, eu e você temos que reconhecer nossa enfermidade, nossa maldade, nosso pecado, para podermos contar com a misericórdia. O mar del ouvido, esse mar profundo que Miqueias habla que Deus iba a lançar nossos pecados, se chama el mar del ouvido. Isaías 38, 17 diz assim, Isaías 38, 17. Seguramente foi por meu benefício que sofri tal angústia. Em tu amor me guardastes del poço de la destruição e has posto todos os meus pecados a tus espaldas. Então, mira, o profeta disse aqui que Deus nos ha livrado do poço da destruição.
eu e você merecíamos cair no poço da destruição. O que vem a ser o poço da destruição, pastor? O inferno. É chamado de abismo eterno, ou muerte eterna, reservado para aqueles que não seguiram e não obedeceram a Cristo. Não basta você dizer, eu tenho fé em Deusito. Primeiramente Deus. Não mais falam assim, mas nunca vivem a palavra, não obedecem. Então, não é salvação a um. A salvação só existe quando um reconhece seus pecados, confessa, abandona seus pecados para seguir a Cristo, a vontade de Deus. O mar do ouvido desciende, põe atenção, de uma tradição judaica. A frase arrojarás todos os pecados a las profundezas del mar é a base de la costumbre judía del tacliche, ou taliche, que é uma festa que significa lançar, arrojar. Os judíos arrojavam um pão em uma massa de água no mês del Rosh Hashanah, que é um mês onde se celebra a criação de Deus. Então, eles echavam um pedaço de massa de pão ao mar. Primeiro tiravam umas moedas, oferecendo, e depois tiravam um pedaço de pão ao mar. Então, o que acontece quando você echa pão em uma água? O pão se deshace e se vai para o fundo e já não existe mais. Então, os judíos, neste mês del Rosh Hashanah, que é o mês da criação, que se celebra a criação de Deus, eles tinham essa costume chamada tachikli, que eles tiravam um pedaço de pão, representando que estavam tirando ao mar, às profundezas do mar, todos os pecados, e caía nas profundezas, e Deus já não se acordava mais. Que maravilha, verdade? Por quê? O que significa isso, então, para nós outros? Domingo que vem, vamos ter a cena do Senhor. Pão e vinho comemos celebrando a morte e ressurreição de Cristo. Cristo foi nosso Rosh Hashanah. Cristo foi nosso Tashikri. Ou seja, Ele tomou nossos pecados e os carregou sobre seus ombros. É o que disse aqui Isaías: has posto todos os meus pecados à tua espalda. E não foi isso que Jesus carregou em madeiro todo o peso de nosso pecado. E com sua morte, seu sacrifício, Ele pagou nossa deuda, e nossos pecados foram echados, lançados, arrojados ao mais profundo mar, o mar do ouvido. Porque de nossas transgressões, Deus já não se recuerda mais. O que significa isso? Romanos 6,14. Romanos 6,14 diz: porque o pecado já não será vosso Senhor, porque já não estáis bajo da lei, senão bajo da graça. Então, o pecado não tem mais poder sobre nossa vida. Por isso que você, que vive se apartando de Deus para deixar o domínio do pecado, então o pecado sigue sendo o Senhor da sua vida, e não Cristo. Mas o pecado não salva, o pecado destrui. Só o Cristo salva. Por isso que aqui mesmo, no livro de Romanos, o apóstolo Pablo diz assim: porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Só em Cristo Jesus há salvação. Não há outra maneira. Não pode quedar aqui, allá, não pode ir para cá, para allá, não. Queda nisso de para cá, para allá, e você vai perder sua salvação. Anda com Cristo, anda com Deus. E Ele
tomarás os pecados e echarás no mar e não los recordará mais. Amém? Miqueias foi enviado a entregar uma mensagem de exílio a um pueblo que prosperava economicamente, mientras se davam palmaditas na espalda por sua provisão. Miqueias les advertiu de sua rebelião contra Deus e les recordou de seu pacto com o único Deus verdadeiro. A menudo não queremos que nos digam o que fazer, especialmente quando as coisas não vão bem. O povo de Deus não era tão diferente a nós outros, caindo de rodilhas em oração quando estavam em necessidade e olvidando caprichosamente do autor de sua provisão quando experimentavam abundância em isso. Assim são as pessoas, quando estão necessitadas, andam chorando, andam se arrodilhando, a Deus ajuda-me, pedem uma oração a um, a outro, depois que melhora um pouquinho, se lhe agranda, dão as faltas, abandonam a igreja, abandonam as pessoas e se creem, já sabe o que vai passar. Salmo 103, versículo 12, Salmo 103, versículo 12, diz: quanto está lejos el oriente del ocidente, assim se ha alejado de nosotros nuestras transgressões. O ocidente está para cá, o oriente para o outro lado. Assim hace Deus, Ele separa-nos da maldição do pecado e hace cair nas profundezas do mar. Finalmente, te dou um conselho nesta manhã: echar nossos pecados ao mais profundo do mar é a santificação do coração humano, uma purificação hecha possível por meio de Cristo. Não há outra maneira. Você tem que consagrar, entregar e viver sua vida dentro da vontade de Deus e obediência, para que tus pecados sejam echados ao mais profundo mar. Uma purificação hecha possível por Cristo. Deus, em seu amor, abriu um caminho para que escapemos da fortaleza de nossa própria terquedade. Se só admitimos e confessamos nossos pecados e rebeldia a Cristo, Ele nos salvará. Diga comigo: nossos pecados são muitos, pero a misericórdia de Deus é mais. Cerre seus olhos, diga: Senhor, já me arrependo de todos os meus pecados. Te pido nesta manhã gloriosa de domingo, que minha vida seja santificada, bendecida e transformada por tu poder. Em nome de Jesus, me arrependo e pido que meus pecados sejam arrojados ao mais profundo mar. Quero seguir-te, quero obedecer-te. Cerra tus olhos, deixa-me fazer uma oração. Padre querido Deus, só tu tens o poder de eliminar as fortalezas pecaminosas de nossas vidas. O Senhor nos ha dado tu palavra santa, a Bíblia, e neste texto sobrenaturalmente relevante para guiar-nos e brindar-nos sabedoria, mientras buscamos tua vontade em nossas vidas. Pedimos tua misericórdia merecida, por a graça de tu amado Hijo Jesus Cristo. Nós nos humilhamos hoje, Senhor, ante tua graça, em arrependimento, em aceitação de que tu eres o único verdadeiro Senhor de nossas vidas, e que só tu podes salvar-nos das prisões do pecado. Meu irmão, recebe agora a bendição de Deus em sua vida. Que o Senhor te bendiga neste dia. Que a graça e a paz de Cristo Jesus renueve em tu coração o desejo de seguir a Cristo. Que Deus te livre das
trampas, de los lazos, de las prisiones de las tinieblas. Que Deus te livre de todo o mal que há neste mundo. Que Deus purifique tus pensamentos, tus sentimentos, os desejos de tu coração. Que Deus desperte em cada um de vocês uma sede de Deus. Tenha sede de Deus, meu Cristo. Jesus é tu água, meu irmão. Ele é tu água, tu fuente. Bebe de las águas do Senhor. Mas não é esta água aqui que está na botella, não. As águas de Jesus é a unção do Espírito Santo. Busca apartar tempo em tu casa para você adorar a Deus, para você glorificar a Deus. Não é só dobrar a rodilha que está pedindo coisa, que sana, me cura, me... A gente que só não sabe pedir. Não, meu irmão, isso não é alabança, isso é andar pedindo coisa. Glorifica a Deus, adora a Deus, alaba a Deus. E sabe o que? Antes mesmo que você abra a boca para pedir, Deus te dará. Você não terá nem que pedir. Mas tem gente que não anda, mas anda pede e não recebe nada. Sabe por quê? Porque falta a adoração, falta a entrega a Deus, falta a obediência. A obediência é todo, verdade? Obedecer a Deus é a chave da vitória. Que você obedeça a Deus, meu irmão. Que Deus te bendiga, te guarde, haga resplandecer a luz de seu rosto sobre ti, te dê paz, amor de Deus, a paz de Cristo, comunhão e consolação do Espírito Santo, esteja com você, que livre de acidentes, de enfermidades, de pragas, de baraceiras, da maldade. E domingo que vem, prepare-se. Aí, los de las células, prepara a cena, o pão, o jugo de la uva, vamos todos entrar em comunhão com Deus. Bendições. Manda essa palavra para outras pessoas. Vai reproduzindo a palavra de Deus. E assim nunca Deus deixa de falar. Bendições.